Olá, a gente vai para os exemplos, tá? Do cálculo da retificação de alguns arcos, de algumas curvas, tá bom? E a gente vai se deparar com a principal dificuldade, que é a dificuldade de resolver a integral, tá bom? A gente viu um método, que é um método para curvas regulares, e por que a gente pede que a curva seja regular? Para a gente garantir que a função esteja percorrendo a curva, de fato, uma única vez ali, ou seja, a gente vai ter sempre vetor velocidade não nulo, e a gente restringe numa parte que a função, de fato, está percorrendo a curva uma única vez. A velocidade não vai zerar em algum momento para ela poder voltar, tá? A direção. Então, olhando para a curva regular, quando a gente for resolver, por exemplo, o caso da cicloide, o que é que vai acontecer? Você vai chegar numa integral que pode não ser elementar, a solução pode não ser elementar, tá bom? Então, o que é o que acontece, por exemplo, com a cicloide. Então, o que vai viabilizar o nosso cálculo vai ser esse tipo de problema. Não é um problema teórico, é apenas um problema prático para a gente. Esse prático no sentido da matemática. Então, o nosso curso vai ser mais focado em funções que a gente consiga, obviamente, trabalhar, tá? Porque o conceito não vai mudar. O que vai mudar apenas é a questão de ser executável até o fim ou não, precisamente. Tá? Então, a gente vai ver o primeiro exemplo. A gente vai ver o exemplo dessa parábola. Tá? A sua parametrização alfa de t igual a AT BT quadrado sobre 2. PC com A e B positivo. E eu estou olhando apenas para t variando de menos k até k. Tá bom? Então, estou pegando apenas esse alvo aqui dessa parábola, tá? Perceba que norma de alfa' de t é a quadrado mais bt quadrado, raiz de a ao quadrado mais bt quadrado, b quadrado, tá? B quadrado. É norma de a quadrado mais bt quadrado, tá bom? Mais b quadrado t quadrado. E quando eu for resolver para calcular o comprimento de arco, pelo que a gente viu, então, essa é uma curva regular, porque isso, como eu estou pegando A e B maiores do que zero e partículas são diferentes de zero, então esse valor aqui é sempre maior do que zero para qualquer t entre menos k e k. Tá? Então, essa minha curva ela é regular em todo esse intervalo e, portanto, para calcular seu comprimento, basta eu fazer a integral de menos kk de raiz de a quadrado mais b quadrado t dt. Quando eu faço isso, como isso aqui é uma função par, é a mesma coisa de fazer de 0 até k, duas vezes, de 0 até k. Então, estou olhando, o comprimento daqui para cá é duas vezes o comprimento desse para esse, tá bom? E faço a mudança de variável, t igual a a sobre b, tangente de θ. Por que isso? Porque eu quero usar a identidade 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, tá? Essa identidade vem da seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Quando eu divido tudo por cosseno ao quadrado, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Então, quando eu faço essa mudança de variável, t igual a sobre b tangente de θ, tá? E aí, de fato, você veja que a única importância até agora é que eles sejam diferentes de zero, tá? Não pode ser zero, mas vamos supor positivo. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter que aqui vai ficar b ao quadrado, vai cortar com b quadrado, a quadrado tangente ao quadrado, vai ficar a quadrado mais a quadrado tangente ao quadrado de θ, e o dt é a derivada de tangente de θ secante ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar a quadrado sai, sai a quadrado, e o d sai a quadrado, fica sai desculpa, vai sair o a quadrado, vai sair da raiz como módulo de a, e vai ficar com o dt vai ser a sobre b tangente, a sobre b dt de θ, vai ser a sobre b secante ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado vezes o módulo da secante, aqui que é raiz quadrada de secante ao quadrado,
E aqui vai ficar A vezes o A que sai da raiz sobre B. A quadrado sobre B. Tá bom? E secante, módulo de secante, secante ao quadrado de θ. Só que perceba que como eu estou com o t variando de 0 a k, eu estou pegando a parte de θ, que secante de θ é positivo. Então, o módulo secante de θ é próprio secante de θ, isso aqui vai dar secante ao cubo de θ. Certo? E aí, já existe, se você quiser resolver isso aqui para secante ao cubo, ou você faz mudança variável u igual a secante, dv igual a secante ao quadrado, resolve por partes, ou você lembra da fórmula do secante ao cubo, que é uma coisa bastante comum de cálculo 1. Você vai ver que isso aqui vai dar raiz de a quadrado mais b quadrado k quadrado, que multiplica k, mais a quadrado sobre b, ln de a quadrado mais de raiz de a quadrado mais b quadrado vezes k quadrado, mais bk sobre a. Tá? Então confiram isso aí de fato, vejam se de fato vai dar isso, se eu não errei nenhuma conta. Vai ficar como exercício para vocês. E um ponto que eu queria caracterizar, que eu queria destacar aqui é o seguinte. Como é que vai ficar o vetor velocidade dessa curva? Vai ser 0b. Então, para qualquer ponto, o vetor velocidade vai estar sempre apontando para cima. Para qualquer ponto. Desculpe, a aceleração. Tá? Vetor aceleração. O vetor velocidade é esse aqui. O vetor aceleração vai estar sempre apontando para cima. No sentido, para cima, no sentido, ou seja, no sentido vertical, tá? 0b. Tá bom? O alfa duas linhas. Tá? Então, aqui não só o modo da aceleração é constante, como o próprio vetor de aceleração é sempre constante, é o mesmo. Tá bom? E o segundo exemplo que eu queria destacar, esse exemplo aqui é bom, para você ver que mesmo funções simples, já envolve argumentos de cálculo 1, de integrais bem mais complicadas. Então, por exemplo, isso aqui seria impossível de ser retificado sem o conhecimento do logaritmo. Então não seria possível fazer isso no começo do século XVII. Mesmo com a técnica que eles tinham razoavelmente evoluída, de calcular as curvas bem mais complicadas do que essa em particular eles não iam conseguir, porque dependia de funções que eles ainda não tinham conhecimento. Tá bom? E o exemplo 2, eu vou pegar a curva tridimensional, uma curva no R3, as funções coordenadas são dadas por x de t, y de t e z de t, onde x de t é raiz de 2t quadrado, y de t é seno de t menos t cosseno t, e o z de t é cosseno t mais t seno de t. Tá? Se eu quisesse imaginar como é que é essa curva, eu primeiro percebo que os pontos dessa curva satisfazem a seguinte equação: y quadrado mais z quadrado igual a 1 mais raiz de 2 sobre 2x quadrado. Por quê? Y quadrado mais z quadrado é seno ao quadrado menos 2 seno t, menos 2t seno t cosseno t, mais t quadrado cosseno ao quadrado. E z quadrado é cosseno ao quadrado mais 2t seno t cosseno t, mais t quadrado seno de t ao quadrado. E aí quando eu somar vai ficar 1 mais t quadrado. E quem é t quadrado? É x de t sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2x. Tá bom? Então eu estou pegando, isso daqui faz parte desse elipsoide, do elipsoide x quadrado. Essa curva faz parte no sentido de estar contida no elipsoide y quadrado mais v quadrado mais raiz de 2 sobre 2x. Ok? E vem até menos raiz de 2 sobre 2 aqui. Menos raiz de 2. Então, essa curva ela faz mais ou menos esse movimento aqui. Ela vai espiralando assim, ó, descendo. Tá bom? Quem puder usar alguma ferramenta computacional, eu recomendo, tá? Por exemplo, o GeoGebra. Tá? Quem tiver acesso é grátis, você consegue baixar e plotar essa curva. É bem legal. Quando eu fiz, eu tive que ir mexer na escala, tá? Senão vai ficar muito ridículo. Você vai ver ela só uma linha, porque a escala vai ficar muito grande. Então, eu recomendo bastante. Não só para essa, mas para todas as outras curvas. Eu estou fazendo sempre com uma curva interessante, eu faço para ver
vários ângulos. Eu acho bastante interessante isso. E recomendo. Então, quando eu tenho de posse dessa parametrização, se eu quiser ver se ela é regular, eu vou olhar para o vetor velocidade dela. E o vetor velocidade vai ser 2 raiz de 2t, x', y' t seno de t, z' t cosseno de t. Então ela é regular para t maior que zero, tá bom? Então se eu quero o comprimento da curva alfa até o parâmetro t percorrer até chegar a uma certa constante k maior que zero, esse comprimento vai ser dado pela integral de 0 a k, norma de alfa' de t dt, de 0 a k, como é a norma desse cara daqui? Vai ser raiz quadrada de 4 vezes 2, 8, t quadrado, mais t quadrado. Raiz quadrada de 9t quadrado, como o t é positivo, no caso não negativo, isso vai dar o próprio 3t. A raiz de 9t quadrado vai dar 3t. dt, então isso dá 3k quadrado sobre 2, tá bom? Então perceba que são curvas que você conquista a solução, a resolução da integral é possível ser dada por funções elementares, tá? Que é o que vai ser cobrado de vocês, é essencialmente que vocês tenham pelo menos o conhecimento daquilo que a gente viu em cálculo 1 tem que ser usado, tá? E uma outra coisa importante aqui é para visualizar a curva, perceba que foi necessário o conhecimento de algumas curvas algébricas, tá? No caso aqui, superfícies, tá? Então, aquelas superfícies que a gente vê, principalmente elipsoide, paraboloide, hiperboloide, é importante que vocês tenham conhecimento que vai ajudar vocês na hora que vocês quiserem visualizar curvas, tá bom? E também vão ser superfícies que a gente vai trabalhar quando a gente for trabalhar na segunda parte do curso com superfícies parametrizadas, tá bom? Então, de posse desse novo ferramental, da gente de calcular a retificação de curvas, ou seja, calcular o comprimento da curva em pedaços de curvas, tá? A gente vê que na definição depende da parametrização. Mas qual é a real dependência dessa parametrização? Ora, a gente quer que o comprimento de uma curva seja aquele, independente da parametrização. Se essa noção de comprimento da gente depender da parametrização, ou seja, ela variar com a parametrização, é uma noção muito ruim, tá? Não reflete o que a gente gostaria. Então, de fato, o que a gente vai ver é que não vai depender da parametrização, tá bom? E para isso a gente vai ver o que é uma mudança de parâmetro, ou seja, quando é que eu vou trocar o que é uma reparametrização. De fato, é você mudar o parâmetro, parametrização, tá? Então, vamos ver o que é que a gente entende como sendo uma mudança de parâmetro, tá? Dado alfa, uma curva. Perceba que aqui eu não fiz nenhuma exigência sobre diferenciabilidade e regularidade. Né? Dado J, então ela está definindo um intervalo I, e dado J, um outro intervalo de R. Uma bijeção H de JI diferenciável com inversa diferenciável. Então, ela é diferenciável com inversa também diferenciável. É dita uma mudança de variável. Tá bom? No caso, mudança de parâmetro, de variável não. Nesse contexto aqui é mudança de parâmetro. Tá? Está relacionado com o alfa, mas em particular vai ser mudança de parâmetro. Então, o que é uma mudança de parâmetro? Eu estou olhando para parâmetros de uma curva. Então, em geral, são intervalos. O parâmetro de uma curva varia em intervalos. Então, eu vou olhar funções entre intervalos, que são bijeções. Ou seja, ela vai e volta unicamente. Ela faz uma correspondência 1 a 1 entre os intervalos J e I. Cada elemento de J é mandado por H em um único elemento de I. E cada elemento de I recebe um único elemento de J através da função H. Então, vamos pensar dessa forma. Então ela é diferenciável, ou seja, em cada ponto ela vai possuir a derivada. E a inversa dela também é diferenciável. Tá bom? Então isso para a gente vai ser uma mudança de parâmetros.
tá bom? Perceba que nesse desenho aqui eu tenho um traço de uma curva, tá bom? Tenho uma parametrização alfa definida em algum intervalo i. Se eu tenho qualquer outro intervalo e eu tenho, desculpem, eu tenho uma função diferenciável cuja inversa dela é diferenciável, eu vou ter uma nova curva beta, que agora sai de j, onde se alfa pega um certo t0 e manda em um ponto, e essa função h, essa bijeção diferenciável, pega esse S0 e manda em T0, então a curva alfa composta com H, que eu vou chamar de beta, parametriza esse traço, tá? De forma que eu mando esse S0 no mesmo ponto que alfa manda o ponto T0. Tá bom? Então a gente vai para o outro quadro para a gente ver algumas propriedades dessa reparametrização. Então, pessoal, quando a gente olha para propriedades de uma mudança de parâmetro, a gente vai perceber, primeiro, né? Essa curva beta, que é dada pela alfa composta com H, essa mudança de parâmetro, a gente vai chamar de reparametrização da curva alfa, tá bom? Da curva alfa de t. Então eu tenho um parâmetro e obtive uma outra curva que varia em outro parâmetro que tem aquele mesmo traço da curva alfa, tá? Que eu estou chamando de curva beta. Então, uma mudança de parâmetro H, ela é dita positiva ou preserva orientação se H' é sempre maior que zero. Ora, como H é diferenciável, então eu tenho uma função diferenciável definida em um intervalo. Como ela tem inversa e a sua inversa é diferenciável, tanto a derivada de H quanto a derivada da inversa de H nunca vão se anular. Tá bom? Tá claro? E o produto dela vai dar sempre 1. Né? Então, como essa derivada nunca se anula, para a galinha, para a galinha trocar de sinal, ou seja, se a galinha é maior do que zero em algum ponto e em outro ponto a galinha de S é menor do que zero, vai ter que ter alguém ali no ponto tal que a galinha vai dar zero. Isso é o teorema de Darboux, tá? Isso não precisa que a função da galinha seja contínua, tá bom? Basta que ela seja diferenciável ali naquele ponto. Então, quando a função é diferenciável, o intervalo ela satisfaz, a derivada dela vai satisfazer o teorema do valor intermediário, como se fosse assim, tá bom? Então, basta que, de fato, se ela é maior que zero em algum ponto, ela nunca vai trocar de orientação, tá bom? Senão ela teria que passar por algum ponto cuja galinha também teria que ser zero, tá? Então isso é importante. Então como ela vai ser sempre maior que zero ou menor que zero, quando ela for maior do que zero, a gente vai dizer que ela preserva a orientação, e a gente vai ver isso porque depois, aqui embaixo, e eu vou chamar ela de positiva. Do mesmo modo que se ela é sempre menor do que zero, a gente vai chamar dela de negativa, ou que inverte orientação. Se alfa é diferenciável, então beta também vai ser diferenciável. E o vetor velocidade de beta, beta' de S, vai ser H' de S vezes o vetor alfa' no ponto H de S. Tá bom? Então perceba que o vetor velocidade beta S é paralelo ao vetor velocidade alfa duas linhas no ponto H de S. Tá? Que é o mesmo. No ponto. Isso por S e H de S é porque eu estou querendo olhar no mesmo ponto no meu traço. Tá bom? São as parametrizações. Se alfa é regular, consequentemente beta também é regular, porque isso aqui nunca vai se anular. Né? E portanto vou definir a mesma reta tangente. Tá?
Mesmo que uma esteja para o sentido contrário. O importante é que vão ser diretores para a mesma reta tangente. Tá bom? Então, e aqui a gente vai ver a independência de fato com a parametrização. Que é, suponha que eu tenha T0 menor do que T1 no intervalo I, o domínio de uma curva alfa. Tá? Eu vou pegar S0, pegando outra cor, S0, a imagem inversa de T0 por H, e S1, a imagem inversa de T1 por H. Então, suponha que eu tenha aqui o T1 na verdade maior do que T0, e aí eu tenho duas possibilidades. Ou o H' é sempre maior do que T0, e eu tenho uma função diferenciável, cujo H' é maior do que T0 no intervalo, significa que a função H é crescente, então isso significa que o S1 vai estar aqui. Tá? E aí, nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o comprimento de alfa entre T0 e T1. Então, aqui eu vou ter aqui o nosso T1, vou ter esse comprimento aqui. Também pode ser calculado usando a curva beta, pela mesma fórmula. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que a integral de T0 até T1 de norma de alfa' de T dt é igual à integral de S0 a S1 de norma de beta' de S ds. Tá claro? Do mesmo modo que se o H', se a mudança de parâmetro é negativa, ou seja, a H' de S é menor do que zero para todo mundo no intervalo J, então significa dizer que ela inverte a orientação, tá bom? Ou seja, quando eu olhar a imagem inversa desse T1, ela vai vir parar aqui, o S1 menor. Né? Então, o que eu estou dizendo é, o alfa está percorrendo aqui, enquanto o beta está percorrendo nesse sentido contrário, tá bom? Com isso, calcular o comprimento de alfa daqui até aqui é a mesma coisa de calcular o comprimento de beta daqui até aqui, do S1 até o S0. Desculpe, daqui até aqui. Esse aqui foi o S1. Tá bom? Que é a parametrização da curva beta. Tá? Ou seja, não vai depender, o comprimento não depende da reparametrização. Tá bom? Isso aqui é um exercício. Tá? Provar isso é simplesmente reprovar, de certa forma, reprovar para esse caso particular, usar nesse caso particular a mudança de variável, de integral, tá bom? Não tem o que fazer, é um exercício. O que é bom que vocês façam é para ver de fato o que é que você está mexendo ali. As compensações. Quando a galinha for positivo, fica dessa forma, fica dessa forma. Quando for negativo, o que é que troca? Vai trocar aqui, vai trocar os intervalos, tá bom? Então, visto que, de fato, o comprimento é uma propriedade intrínseca da curva, não vai depender da parametrização dessa curva, tá? A gente vai definir, então, uma parametrização que vai ser a parametrização padrão, tá? Que a gente vai chamar de parametrização pelo comprimento de arco. Então, a gente vai ali para o próximo quadro e vai olhar essa parametrização. Tá bom? Bom, pessoal. E agora, a gente vai olhar para a seguinte construção, tá? Suponha que eu tenho uma curva regular, alfa de t, com t variando entre A e B, tá bom? E eu já sei de antemão que essa curva tem um comprimento L, tá bom? Então eu vou considerar a seguinte função. Ela vai do intervalo AB no intervalo 0L e ela vai ser dada simplesmente para que vai associar a cada t nesse intervalo o comprimento da curva quando o tempo varia de A, até t. Né? O comprimento da curva até chegar em t. Então isso aqui vai dar integral de A até t, norma de alfa' de U de U. Tá? Essa função vai chamar de função comprimento de arco, tá? Porque ela associa a cada instante, nesse intervalo, o comprimento do arco de alfa até
aquele ponto. Tá? Como S' de t é norma de alfa de t e isso é maior do que zero, porque isso aqui é pelo teorema fundamental do cálculo. Tá? S é crescente em AB. Tá? Então tem uma função definida no intervalo, cuja derivada é sempre positiva naquele intervalo. Então é crescente no intervalo aberto a B. Com S de A igual a zero e S de B igual a L. Tá bom? Se alfa é de classe C1, então o que é S de classe C1? As funções coordenadas de alfa são diferenciáveis, então x, y, z são diferenciáveis e as suas derivadas são contínuas. Então x', y', z' são todas contínuas. Tá? Se for duas variáveis, x', y'. Tá? Então, as funções coordenadas de alfa são diferenciáveis e suas derivadas são contínuas no intervalo. Tá bom? Então, se isso ocorre, então essa minha função vai ser uma bijeção. Eu vou ter uma bijeção diferenciável, tá? A função dessa vai ser assim, uma bijeção diferenciável. E não só isso, como a derivada vai ser sempre positiva, essa função vai admitir uma inversa e uma inversa diferenciável, tá? E perceba aqui, essa função inversa de 0L até AB vai ser uma mudança de parâmetros. Já ela vai ser diferenciável, a inversa dela, que é a função S, também vai ser diferenciável. E a derivada S menos 1 linha em S é 1 sobre a norma de alfa' de t, que é a derivada da função S. Onde t é o ponto S menos 1 de S, claro. Né? Então, com isso eu chamo a minha função h de S menos 1, que é uma mudança de variável para a curva alfa. Eu tenho que beta de S, que é alfa de h de S, eu vou chamar ela de reparametrização pelo comprimento de arco, tá? Da curva alfa. E por causa dessa expressão, da regra da cadeia, norma de beta' de S é igual a 1. Tá bom? Então, norma de beta' de S é igual a 1. Uma curva regular com norma do vetor velocidade sempre igual a 1, constante igual a 1, é dita estar parametrizada pelo comprimento de arco. Tá bom? Então, um exemplo é, considere alfa de t a curva do exemplo 2. Tá? Então, só para lembrar quem é a curva do exemplo 2, o x de t é raiz de 2, t quadrado, o y de t é seno de t menos t cosseno t, e o z de t é cosseno de t mais t seno de t. Então essa curva, quando eu for olhar para a função comprimento de arco dela, vai ser integral de 0 a t 3u du, que é 3t quadrado sobre 2. Tá bom? E quem é? Isso quando t varia de 0 a... Isso quando 3t quadrado sobre 2, quando o t varia a t maior do que 0, tá? Então isso aqui para t maior do que 0. Então quem é a minha mudança de variável para aquela curva alfa? É a inversa dessa função. Tá? E como eu estou pegando apenas t maior que 0, ela é claramente invertível, vai ser dada pela raiz, tá bom? Então vai ser raiz de 2 sobre 3 S, né? A inversa dela, quando eu boto o parâmetro, vai ficar t igual a 2/3 de S. Raiz de 2/3 de S. Tá? E, portanto, a minha reparametrização pelo comprimento de arco da curva alfa é dada por raiz de 2 sobre 3S, vírgula, seno de raiz de 2 sobre de raiz de 2S sobre 3, menos raiz de 2S sobre 3 cosseno de raiz de 2S sobre 3, vírgula, cosseno de raiz de 2S sobre 3, mais raiz de 2S sobre 3, seno de raiz de 2S sobre 3. Tá bom? Então, essa curva
tem o mesmo traço daquela curva alfa, só que tem vetor velocidade com módulo constante igual a 1 sempre. Tá? E a gente já viu em videoaula passada o que significa. Dizer que eu tenho módulo vetor velocidade constante igual a 1 significa dizer que o meu vetor alfa duas linhas de t da curva, ou no caso aqui beta duas linhas de s, que é o vetor aceleração, é ortogonal ao vetor velocidade. Então o vetor aceleração sendo ortogonal ao vetor velocidade, o vetor aceleração vai definir a reta normal ao espaço. Tá claro? Por quê? Porque se norma de beta' é constante, o produto interno de beta' com ele mesmo é constante, quando eu derivar vai dar zero. Então, a derivada disso é 2 vezes o produto interno de beta' com beta duas linhas, tá bom? Então, de conteúdo isso vai ficar nesse sentido, vai ficar por aqui, mais na frente a gente vai continuar o curso. O importante é que você faça exercícios, tá? Busque exercícios, então, não só em livros textos, vejam vídeos, buscas na internet, tá? Se informem e façam bastante exercício sobre esse conteúdo, tá bom, pessoal? Então, até mais.